O ministro do STF, Flávio Dino, não poupou palavras para falar sobre as emendas parlamentares, o julgamento em curso dos golpistas do 8 de janeiro e a regulamentação das redes. Em uma entrevista ao Encontros da revista Piauí, ele começou disparando sobre as emendas, refletindo que mudar a constitucionalidade da sua imposição não é como ir à praia. O certo é que o tema das emendas, ele tem essa largueza, não é apenas aquilo que se vê, sobretudo de muito feio. Mas, para além disso, o que está em disputa, e daí a contenda? De um lado, essa questão do sistema de governo. Em algum momento, alguém vai concluir isto, que nós somos geniais, mesmo, eu sou autenticamente patriota mesmo, mas também essa genialidade não é tão absoluta de a gente inventar um sistema de governo novo que só existe no Brasil. Então, hoje, um parlamentar acumula 3 grandes fontes de produção de votos: fundo partidário, fundo eleitoral e emendas. Então, quando você trata de um processo assim, um processo judicial assim, que me cabe conduzir, você está tratando de aspectos muito agudos. E, por isso, essa contenda é tão frequente, embora eu seja uma pessoa pacífica, muito pacífica, ao contrário do que dizem. Os jornalistas lembraram o Flávio sobre uma convocação de audiência pública para debater sobre o tema. No meio dessa história, Angélica, o PSOL entrou com uma ação inicialmente distribuída para o Gilmar, questionando a impositividade. O Gilmar reconheceu que havia conexão, devolveu para o presidente Barroso, o presidente Barroso disse, de fato tem conexão, e distribuiu para mim. Então, são 2 debates diferentes. Então, a audiência pública deriva desse tema da impositividade. E aí, realmente, como é uma coisa muito nova, nós estamos convidando, o Supremo, economistas e também juristas, para tentar criar um acúmulo mais profundo que permita chegar a essa resposta. Lembrando que se trata de emenda constitucional. Então, para o Supremo declarar inconstitucional uma emenda constitucional não é como ir à praia. Entrando em outra esfera, Dino também falou sobre a regulamentação das redes. O tema, que para o ministro é considerado sensível, pode afetar diversas realidades, inclusive o rumo de um processo eleitoral. No caso do Brasil, o que ocorre? Eu sou do tempo do Orkut, que é um troço que existia antigamente. E quando inventaram o Twitter, minha assessora da época chegou com essa novidade e eu passei... Em 2009 eu virei twitteiro. Então é um mundo que eu utilizei muito fortemente, hoje quase nunca, obviamente, embora de vez em quando poste no Instagram, mas valorizo, portanto, as redes sociais. Ocorre que em 2009 vinha a ideia de que ia ser um caminho da fraternidade universal, quase o paraíso, o Éden de Adão e Eva, recomposto no mundo imaterial. E não foi isso, né? Não foi isso, não tem sido isso, eu não preciso demonstrar isso fortemente. A lei vigente, porque todo mundo sabe, a lei vigente é de 2014, a lei 12.965. Acho que o meu amigo Beto trabalhou nisso, numa das várias identidades que ele teve ao longo da vida. Ele já foi dos Vingadores lá atrás. O Beto deve ter trabalhado na 12.965. E o que a gente pode esperar, Angélica? Certamente o sistema legal instituído por essa lei não permanecerá nos mesmos termos. Isso, para mim, é uma certeza aritmética. Por quê? Porque 3 já votaram nessa direção, de não manter a 12.965 naqueles 2 artigos, o 19 e o 21. Vamos fazer uma comparação com um argumento bélico. A regulação para revólver, espingarda, há 100 anos atrás, era uma. Quando surge a tecnologia nuclear, bomba nuclear, a regulação muda. Por quê? Porque o dano que uma bomba nuclear provoca é muito maior do que um tiro de revólver.
Então, mal comparando é isso. Quer dizer, o dano que os primórdios da internet causavam, do e-mail, com acesso discado, que era aquele barulhinho que os mais antigos vão lembrar e tudo, para conseguir conectar. O dano que o e-mail desse causava era equivalente ao boato da praça da igreja. Hoje, o dano que uma postagem causa, mesmo no cenário eleitoral, chegou ali o ministro Floriano, a eleição da Argentina agora, uma ferramenta de inteligência artificial pode alterar uma vida, determinar um suicídio, determinar o resultado de uma eleição. Sobre o 8 de janeiro, o ministro disse que a data irá assombrar a vida política brasileira e o judiciário por algumas décadas. Eu acho que o 8 de janeiro ainda vai nos assombrar por algumas décadas, eu acho. Mas eu digo julgamento no Supremo. Há vários núcleos, eu acho que, pelo que eu vejo, né, porque eu só acompanho, o relator é o ministro Alexandre, eu não sei exatamente o que ele está pensando, quem define é ele, o presidente da turma, mas certamente, assim, pelo que eu vejo, não todos os núcleos, mas algum dos núcleos, o julgamento começa esse ano. Agora, se termina esse ano, também aí tem o imponderável, né? Porque pode haver pedido de vista, pode haver diligências, enfim. Mas, pelo que eu vejo, acho que são 4 núcleos ou 5, não lembro mais, o que é possível cravar que os julgamentos de mérito, né, começam esse ano. Agora, se vão terminar, realmente eu não sei. Ele conectou o assunto com a revisão da Lei de Anistia de 1979. Eu até falei disso na turma, quando eu lembrei, no julgamento da turma, do recebimento da denúncia do último núcleo, quando eu falei do Manifesto dos Coronéis de 1954, puxado pelo então coronel Goberido Couto e Silva. E ali, eu vou repetir aqui tranquilamente coisas que eu já disse publicamente, eu disse, olha, quando você quebra a hierarquia e a disciplina, que estão lá no famoso 142 da Constituição, tão falado e pouco compreendido, quando você quebra a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas, você favorece esses propósitos de ruptura. Aí eu citei o Manifesto dos Coronéis de 1954 como o nascedouro do processo que levou ao golpe de 64. O fato é que, desde o positivismo militarista do final do século XIX, essa visão meio de redenção nacional permanece como fio condutor na formação dos estamentos militares no Brasil, que resulta depois na doutrina da segurança nacional, que ainda está por aí. Se você olha os fatos, você vai ver a ideia do inimigo interno, né? que é uma ideia anômala em se tratando de Forças Armadas, uma vez que elas não têm, em nenhum país democrático do mundo, a vocação de combater supostos inimigos internos. Então, isso permanece, e aí sim, André, no momento em que essa ideologia, mais do que secular, resulta em tragédias nacionais e não há uma resposta organizada, institucional, a tempo e modo, que desestimule, que é a chamada função preventiva do direito penal, é claro que isso alimenta a ideia de que a história é assim mesmo e ela deve se repetir indefinidamente. De novo, uma alusão que nada tem a ver, mas o Walter Moreira Salles, o Marcelo Rubens Paiva, né, com o livro, e a Fernanda Torres e todos os outros, foram largamente citados na minha decisão, propondo a repercussão geral, exatamente porque, falei, texto com texto. Em nível textual, o debate estava encerrado, porque o Supremo julgou várias vezes que a anistia tinha sido um pacto para pacificar o Brasil, o que permite um novo debate sobre o texto da Lei de 79. 2 fatores contextuais, um é esse. Qual o fator? Vamos chamar assim, o 8 de janeiro e tudo que se associa a isso, mostra que a ideia de pacificação, se é que ela foi verdadeira um dia, não existe.
O ministro encerrou fazendo uma reflexão sobre as ameaças de sanções dos Estados Unidos. Ele desdenhou do governo Trump ao sequer tocar no assunto e trazer para o cotidiano do ministério o que ele chamou de principal sanção. Eu acho que a sanção mais aguda que a gente sofre é a sanção cotidiana da violência física, psicológica, simbólica sobre nós e nossas famílias. Que é muito maior do que qualquer um possa imaginar. É uma violência, assim, enorme, gigantesca. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu falei que eu tenho 4, 2 são pequenos. Eles já assistiram eu ser xingado de todos os palavrões que Deus, quer dizer, Deus não, o diabo botou na terra. Um deles tem 9 aninhos. Então, ele criou uma programação que ele resiste com uma tranquilidade. Porque a primeira agressão que ele presenciou, eu era governador, ele tinha 3 aninhos. Ele estava no meu colo. E o cidadão berrando contra mim e filmando um bebê de 3 anos no meu braço, no aeroporto. Então, acho que essa é a sanção que mais incomoda. E todo mundo teria uma história para contar. Eu tenho 10 para contar. Algumas bem recentes, outras... Mas, sobretudo, nos últimos anos. Eu fui deputado federal, alguns acompanharam isso, Basília e outros, há 20 anos atrás, e não existia isso. Realmente não existia. Então, eu acho que essa é a sanção principal.